Sejam bem-vindos à aula 5 do curso de Reiki Usui nível 1, o Despertar. Eu sou a Jane Nadal Arrojo, do Arrojo Espaço Terapêutico. Eu, Analva de Souza Oliveira, do Florescer Amor e Cura. Funcionamento e constituição do corpo humano. Fundamentação holística. Dentro da visão holística, devemos considerar que o corpo humano não é constituído apenas de sua estrutura física, mas sim de um conjunto que é constituído de elementos energéticos e espirituais, além do componente físico. Ou seja, quando vamos tratar a saúde de uma pessoa, o conceito holístico orienta o que todos esses elementos sejam observados e cuidados, com a finalidade de obtermos um resultado consistente que pode levar à cura. Métodos e terapias tradicionais, como a medicina chinesa, a homeopatia, a yoga e outros, levam em consideração esses preceitos, buscando a cura a partir da eliminação da causa fundamental do aparecimento da patologia, e não apenas o tratamento dos sintomas através da diminuição dos efeitos observados e manifestados apenas no nível físico. Para entendermos como se processa o funcionamento do componente energético do corpo humano, que é a base do tratamento de Reiki, temos que conhecer como essa energia é absorvida e processada para a manutenção da vida. O corpo humano possui centros energéticos coloridos e redondos, que são responsáveis pela recepção e fluxo da energia para a manutenção da vida. A esses centros energéticos damos a denominação de chakras. A palavra chakra tem origem no sânscrito, que significa roda, sendo que no Oriente, onde se conhece esses centros de energia desde a antiguidade, encontramos uma vasta literatura a respeito do seu funcionamento e importância para o tratamento de patologias de origem energética ou emocional. Os chakras são responsáveis por complexas e inúmeras funções no corpo humano. E através dos chakras, é através dos chakras que perdemos energia quando estamos em sofrimento físico e emocional, pois cada um deles é um ponto coletor de uma determinada área de conflito e desenvolvimento. Existem aproximadamente 88 mil chakras, significando que no corpo humano não existe um ponto que não seja sensível energeticamente, sendo que a maior parte deles exerce papel secundário. Os chakras que são trabalhados no tratamento com Reiki são os 7 principais, que estão localizados praticamente em linha desde a base da coluna até o alto da cabeça. Desses 7 chakras, 2 são simples, ou seja, tem apenas um vórtice, que é o acesso, o primeiro na base da coluna vertebral e o 7º no topo da cabeça. Os demais são duplos, apresentando vórtices anteriores e posteriores, frontais e traseiros. A aula dos chakras eu já postei, tá bom? A aura humana está ligada a esses 7 principais chakras. O perfeito funcionamento dos chakras é sinônimo de perfeita saúde, mas a harmonização de todos, a todos os níveis, é sinônimo de evolução. É o que os mestres chamam de Iluminação. É o que os mestres... Existem inúmeras técnicas para a harmonização dos chakras. Entre elas, o Reiki tem a vantagem de ser uma técnica suave. O tamanho dos chakras depende do desenvolvimento espiritual e das vibrações que emitimos. Eles são amplos, brilhantes e translúcidos,
atingindo 20 centímetros de diâmetro nas pessoas espiritualmente desenvolvidas. Nas pessoas materialistas, de vibração mais baixas ou primitivas, apresentam-se em cores opacas reduzido. No primeiro caso, canalizam maior quantidade de energia vital, facilitando o desenvolvimento das faculdades psíquicas. Os chakras estabelecem-se nos canais energéticos, mais precisamente na interseção dos fluxos energéticos conhecidos como meridianos. Os chakras giram para a direita ou para a esquerda, e o sentido da rotação muda de um chakra para outro e de um sexo para outro. Assim, o chakra básico do homem gira para a direita, expressando um modo mais ativo e dominador no âmbito material e sexual. O chakra básico da mulher gira para a esquerda, expressando uma maior receptividade à força criadora da terra e à força na expressão das emoções. Na aplicação do Reiki, se você sentir fluir mais energia em determinada posição, então esse chakra tem um defeito na função e precisa de energia. Se você conhecer as suas funções, pode compreender o estado do paciente e saber como ele lida com a vida. Eu vou fazer um adendo aqui. Isso na maioria das vezes é assim que funciona, mas vale lembrar, apegado a isso, que pode ser que o seu chakra funcione diferente, gire para o lado diferente, porque às vezes as letras sobre chakra, nem sempre eles concordam com isso, sabe, Jane? Uhum. Mas isso é na maioria das vezes é assim. Mas eu conheço pessoas que o chakra não funciona assim, entendeu? Na hora da gente enviar reiki, a gente sente que o chakra está girando do outro lado e não desse lado, entendeu? Às vezes, quando não passa espiritual também, às vezes a gente sente que o chakra da pessoa não está girando dessa forma. Então, não se apegue. Hein? A gente gosta de ser do contra, porque pois isso é normal. É. Porque a gente não tem que ser normal igual todo mundo, mas né? É assim. Mas essa é a regra que vem no livro, né? Sei. Então, isso mas acontece, é isso mesmo, acontece. Não, e a maioria das pessoas é assim mesmo que funciona. Então, a literatura é feita pela maioria. Sim. Mas por que eu estou falando para não se apegar? Porque pode ser que você, né, aí você na hora que você está fazendo, ou você está percebendo o seu, né, dependendo da sua sensibilidade, pô, mas está escrito aquilo, mas não é isso que está acontecendo. Mesma coisa, né? Na grande maioria é dessa forma, lembrando que ser humano é único, cada um é cada um. E pode ser que não funcione dessa forma com você, né? Mas é isso, é só um adendo. Pra não ficar com minhoca na cabeça. Igual eu fiquei. Pois é. Vamos lá. Os nomes dos chakras são de origem oriental e no Ocidente referimos-nos a eles pelos números e pelo nome do seu centro físico de localização no corpo humano. Vamos explanar a seguir as 7 chakras principais, com as funções, cores, atribuições, etc. Cada chakra tem uma cor relacionada à sua aura correspondente, deriva da frequência do chakra. Cada com um som ou mantra que corresponde a uma nota musical e também se relaciona a um elemento natural. Fogo, ar, água e terra. Na representação oriental, os chakras são vistos com um número variável de pétalas, como se fossem flores, em função da complexidade de cada um deles. Resumindo, cada chakra tem a sua função e significado e está ligado a determinada glândula. E esta há vários órgãos que desempenham funções específicas nos planos físico, emocional, mental e espiritual. O vídeo do chakras já detalhado já foi postado, tá? Aqui é a visão frontal dos chakras e a visão lateral dos chakras. Os que têm
base e Olha, coronário é bem legal, né? são únicos e os outros 5 na frente e atrás. É, exatamente. Formação dos bloqueios nos chakras. Os bloqueios energéticos, verdadeiros nós energéticos, gerados por sentimentos negativos, fixam-se nos chakras, funcionando como entupimentos, destes fazendo com que as energias não fluam, tirando-nos assim do estado de harmonia. Os chakras congestionados não podem irradiar a energia às glândulas e órgãos de forma correta, forçando-se a uma atividade exagerada para a manutenção das energias a níveis satisfatórios. Ai, Nova, deixa eu te falar uma Através de coisa. técnicas diversas. Novinha? Fala bem. A posição que você deixou o seu microfone... Pode falar. A posição do seu microfone ficou perfeita. Tava dando eco. Pode continuar. Ah, legal. Ai, gente, a gente fazer aula longe Gente, olha só. é fogo. Ô, benção. Tá bom. Ô, benção. E olha só, eu mudei sem querer o jeito de segurar. Que bom. Então, tá lá. Pode continuar, meu amor. Então, a gente através de técnicas diversas. Uma das formas é o Reiki. Podemos estudar essa estrutura negativa. Dando uma repedação aqui, as técnicas a gente harmoniza os nossos chakras através do Reiki. Eu gosto de dar como exemplo a gente imaginar uma mangueira de água que todo mundo conhece. Se por acaso essa mangueira está torta, ou um cal por cima, ou algo que faça com que a água não passe, não flua normalmente, é assim que funcionam os nossos chakras quando a gente fica com pensamentos ruins, nervoso, enfim. É isso que acontece, fica com bloqueio, tá ótimo. Dissolução dos bloqueios com Reiki. A ação da energia vital do universo, através de frequência mais alta de vibração, dissolve esses bloqueios. Quando o Reiki percorre os chakras meridianos, nadis e canais elétricos, permite a liberação dos bloqueios e a harmonização dos chakras de maneira gradual e uniforme. Durante o processo de catarse ou limpeza energética, as energias bloqueadas, dissolvidas, voltam à nossa mente consciente, fazendo com que retornemos à cena onde vivenciamos a situação desagradável que gerou tal bloqueio. Ressentimentos, mágoas, ciúmes, raiva, entre outros. Meridianos e nadis. Não. Na cultura chinesa, os meridianos são os canais. Nalva. Ei? Pulou uma página. Ah, muitas vezes, né? Isso aí. Ah, já vi. Muitas vezes, né? Tá legal. Muitas vezes, até doenças físicas que não tiveram seu molde energético totalmente destruído podem se manifestar como sintomas da dissolução desses bloqueios. Durante esse período, podemos ter a impressão que a nossa situação piorou. Com a intensificação das aplicações de Reiki, tornaremos esse período tornaremos esse período menos traumático, lembrando-nos sempre que algumas liberações são mais lentas que outras. Assim, libertemos-nos definitivamente dessas disfunções. Olha a apostila, as tabelas que estão nela não serão mostradas aqui, mas na apostila está bem explicadinho, viu, pessoal? Porque a tabela é grande, e aí para colocar aqui ia ficar num tamanho que não ia ficar bom para enxergar. Então na apostila fica melhor, tá bom? Meridianos e nadis. Segundo a cultura chinesa, os meridianos são os canais energéticos que percorrem o corpo humano e conduzem a energia vital. Cada um dos meridianos está relacionado com um órgão e com uma função, as quais, por sua vez, estão relacionados ao princípio chinês do Yin e do Yang.
Quando a energia que os percorre estiver em desequilíbrio, é possível reequilibrá-la, estimulando os meridianos em diversos pontos. Esse é o princípio da acupuntura, do Do-in e do Shiatsu. Os nadis são três: Sushumna, Ida e Pingala. Ida e Pingala têm a capacidade de captar o prana diretamente do ar, através da respiração, e expelir toxinas durante a exalação. Daí a importância de uma boa prática respiratória. Ida é o canal condutor de energia lunar, tranquilizador de Yin. Esse canal básico começa no lado esquerdo do chakra básico e termina na parte superior da narina esquerda. Pingala é o canal condutor solar, estimulante, ou Yang. Esse canal começa no lado direito do chakra básico e termina na parte superior da direita. Sushumna é o canal através do qual se processa a descida e subida da energia cósmica. Todos os chakras têm suas raízes. Canal. Que vai do chakra básico até o chakra coronário. Ok? A aura humana. A aura humana é uma emanação sutil e magnética, produzida por forças etéreas. Todos os corpos, inclusive o físico, humano, possuem esse campo magnético que se irradia de cada indivíduo, como os raios solares emanam do Sol. A aura, embora ignorada pela maior parte das pessoas em seus estados normais de consciência, é percebida e claramente reconhecida por indivíduos que se encontram em condições adequadas de sensibilidade, chamados sensitivos. Tudo bem aí, Jane? Tudo, caiu meu celular. Não quer dar uma parada, filha? Não, pode continuar. A aura é a extensão sutil da personalidade, que tanto pode produzir quanto receber impressões. E graças a ela travamos contatos muito diferentes dos contatos físicos. Sentimos atração ou repulsão instintiva, dependendo do caso, aparentemente sem razão de ser. Entretanto, a atração e a repulsão revelam uma harmonia ou uma desarmonia intrínseca entre as auras. A aura varia de muitas maneiras. Em primeiro lugar, sua área e extensão dependem do desenvolvimento da alma e da mente. Em indivíduos primitivos, essas forças interiores são naturalmente rústicas e rudimentares, enquanto o contrário se dá entre pessoas altamente evoluídas e inteligentes. A composição ou textura da aura varia igualmente segundo os indivíduos, o violento e o requintado, o sensível e o insensível, o colérico e o tranquilo, que manifestam auras diferentes de acordo com sua disposição e caráter. Um outro elemento que atua sobre a complexidade e diversidade da aura são as emoções, paixões e sentimentos, que possuem características próprias às irradiações áuricas. A aura é também um guia infalível do estado de saúde do indivíduo. Nos sadios, os raios vitais expandem-se na atmosfera áurica, dotada de um equilíbrio intenso e cristalino. Nos indivíduos doentes, as cores são apagadas e sombrias, enquanto as doenças mais graves são indicadas por manchas opacas sobre as partes afetadas. No sentido vital, todo indivíduo cria sua própria atmosfera magnética, que revela infalivelmente o temperamento, a disposição e o estado de saúde dele. Tudo na natureza produz sua própria aura. As comprovações efetuadas mostram que tudo o que ocorre no corpo físico primeiro ocorre no plano energético. A aura apresenta as causas de nossas enfermidades
Em consequência, é bastante lógico intervir preventivamente no corpo energético através do Reiki ou de outras técnicas de terapias vibracionais. Se a doença se apoderou do seu corpo físico, é conveniente fazer duas intervenções simultâneas: a intervenção no corpo físico com a medicina convencional e a intervenção no corpo energético com o Reiki, a fim de eliminar a causa. É evidente, portanto, que nosso caráter verdadeiro está projetado na aura. Nela está o que somos intrinsecamente e não o que parecemos ser ao olho visível. Por isso que eu sempre falo para os meus pacientes que assim, você ficou podre por dentro e aí vai aparecer fora. Quando tá fora, o negócio já tá bem feio. Então, quando a gente faz bem assim mesmo, qualquer tratamento, primeiro você trata de dentro para fora. Não adianta você só tirar a poeira, né? Aquela casquinha que ficou podre, por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Por cima é balangandãs. Essa é velha. Por baixo é mulambo só. Essa é velha. Como assim, velha? Mas é bem assim mesmo. Então, assim, quando as pessoas me perguntam nas aulas, eu posso dar tal floral? Então, mas o que está acontecendo lá dentro? Não adianta você falar assim, tô com dor de cabeça, mas por que tá com essa dor de cabeça? Ela tem uma causa. Ela não apareceu porque gostou da sua cabeça, né? Eu tive dor de cabeça essa semana, mas porque me atacou o fígado. Eu comi algo que não devia, ou devia porque estava muito bom. Me atacou o fígado, me deu dor de cabeça. Então, foi algo interno que refletiu no externo, né? Atacou o fígado, me deu dor de cabeça. E aí, outras coisas, né? A gente tem situações que a gente não engole, a gente fica com dor de garganta. Então, por isso, tem alguns livros aí bem bacanas da Cristina Cairo, da Louise Hay, que fala de quando você tem a doença, o que ocasionou e como você deve fazer para você tratar, porque você tem que tratar de dentro para fora. Da Louise Hay tem até frasezinhas de PNL mesmo, né, para você mudar, né, se esforçar. Isso mesmo. Uhum. Vamos lá. Muito bom. Vamos lá. De nenhuma outra maneira podemos explicar a atração ou repulsa que sentimos tão frequentemente quando encontramos certas pessoas pela primeira vez. É a ação invisível da aura que nos persuade. Ela é danada desperta, né? As pesquisas de cientistas provam exclusivamente que todos os corpos animados ou inanimados emitem uma radiação sutil. Essa emanação recebeu vários nomes. Para Mesmer, a gente chama de magnetismo, o fluido elétrico de Jussou, as chamas odíricas de Reichenbach, a sensibilidade exteriorizada de Rochas, os raios vitais do Dr. Baraduc. O importante é que tudo quer dizer a mesma coisa, é energia, simples assim, né? Isso mesmo. Só muda os nomes. Quase todos os pesquisadores estão de acordo que existem vários estratos de campo áurico. A quantidade de camadas áuricas descobertas e vistas pelos cientistas e videntes através dos anos varia entre 3 e mais de 7. Ultimamente parece bastante provável a existência de 7 camadas áuricas. Cada um dos estratos da aura é distinto. Os campos ímpares têm uma estrutura mais definida, enquanto as pares se mostram menos estruturadas, quase fluídicos em constante movimento. Todos os estratos áuricos invadem, por sua vez, os estratos inferiores. O 7º penetra até o corpo físico, o 6º invade os 5 inferiores e também o físico, e assim sucessivamente, até chegar ao primeiro estrato, que é o mais próximo do corpo físico. Cada estrato do campo da aura
relaciona-se com os 7 principais chakras e glândulas do sistema endócrino, sendo as 3 primeiras camadas associadas à energia do mundo físico, metabolizando-as. O quarto chakra, que é o que fica no coração, no cardíaco, é um transformador, interligando camadas áuricas e campos energéticos. E as 3 camadas áuricas superiores metabolizam as energias relacionadas com o mundo espiritual. Pessoal, fiquem tranquilos, porque no videozinho do chakra isso é mamão com açúcar. Assim facinho de entender. Dá a impressão que a gente falando, tem tantas palavras que parece que vai dar nó na cabeça, né? Não, mas é bem... Eles assistiram a primeira aula dos chakras, então eles já estão expert. Tomara que assistiram. A cada extrato do campo da aura foi dado um nome que varia segundo o investigador e geralmente reflete sua função. Obviamente, o comprimento dos distintos estratos não é fixo e varia no mesmo indivíduo em razão do seu momento. Ou seja, se uma pessoa se encontra em um estado de profunda meditação, a aura se apresentará muito mais extensa e as cores serão muito mais vivas e brilhantes. Aí eu vou ensinar um truquezinho. E eu aprendi isso num curso. Porque eu achava muito difícil ver a aura, né? Eu faço isso na parede branca, tem gente que faz isso na parede escura. Você encosta, ou pede para a pessoa encostar lá na parede, você fixa o seu olhar nela e você pede para ela sair de repente. Você vê a energia da pessoa estampada na parede. É muito legal. E eu, de tanto fazer isso, não é porque eu sou xereta, eu presto atenção quando eu vou em palestra, quando eu vou em curso, nas pessoas que estão na minha frente, e eu fecho o meu olhar, assim, né, para prestar atenção, e eu consigo ver aquele campo em volta da pessoa, e muitas vezes está lilás, muitas vezes está amarelo, conforme o que ela está captando daquilo, né? O conhecimento. Então é muito legal. Um treino não é só evidência, não. Se a gente treinar, a gente consegue, parece que a vista afunila, né? É uma coisa bem bacana. É bem legal. Dá pra fazer uns testes aí pra vocês verem como que fica. E é isso. Quando eu aprendi, eu fiz com lençol branco. Oi? Quando eu aprendi, a professora colocou um lençol branco na assim, na lousa, sabe? Aí a gente via, é bem legal. Que bacana.